a bed of roses, a good smell in our nose, full of beautiful things. But life can also be brutal, because death is part of life, and death is brutal. But if you see death as a celebration of a journey, the finish line of a good trip, death becomes beautiful. So it is not about being beautiful nor brutal. It is about being both. It is about how you see things, how you live life. So, my friend, enjoy brutality, enjoy beauty, enjoy life, because life is brutal and beautiful. Plastic banners are raging and drying. Tears of blood are becoming a mirror. Claws are growing fast, the sharp as a blade. Eyes are open wide and facing the game of a gun. E aí, Filipão? Deixa eu abaixar esse volume aqui, rapaz. Bom som aí, hein? É até bom deixar tocando, né, rapaz? Dá até vontade de deixar rolando. Tudo bom, Elief? Como é que você tá, meu querido? Tudo e você, Filipão? Tudo na paz, que bom ter você por aqui. Estamos aqui pra nessa gente poder pandemia bater um maluca. papo. Esse papo nosso tinha que ter sido ontem, na verdade, né? Mas para um roqueiro que se preza, não tem o Dia Mundial do Rock, é 365 dias, né? É, todo dia tem que ter uma dedicação ao rock. Esse negócio de Dia do Rock é para farofeiro, é para quem não é do rock and roll. Quem quer pegar a onda ali, vai. Hoje é rock and roll. Se bem que tem uma história bonita, hein, por trás. O que foi? Manda pra gente. Porque, não sei se você sabe, mas falar pro pessoal que tá ligado aí na live, né? O Dia do Rock, 3 de julho, ele foi instituído depois, por causa de um evento, né? Que aconteceu em 85. Os mais novos não têm essa referência, que teve um nome que foi Live Aid, que foi um super show que aconteceu simultaneamente em vários lugares do mundo, né? Londres, Nova York, etc. A organização foi do Bob Geldof, né? Madonna, enfim, tudo que é artista, Pink Floyd, etc. Participaram ao vivo. E a intenção foi que o rock ajudasse a arrecadar fundos contra a fome na África, né? Então, foi um evento que mobilizou o mundo todo, então eles deixaram essa data como o Dia Internacional do Rock, e essa foi a origem da data. Então é bem legal. Por uma boa causa. E você, como é que você passou o Dia Mundial do Rock ontem? Olha, eu passei mixando uma música no meu estúdio, então foi bem a caráter. Eu também sou produtor também, né? E ontem, por coincidência, eu estou trabalhando numa mix de uma banda que chama Little Blackbirds, que é uma banda nova, e eu estou trabalhando numa mixagem de uma música deles, e ontem eu passei praticamente o dia todo em cima disso, trancado no estúdio, então foi bacana. Então você comemorou a caráter, né? Trabalhando e fazendo rock and roll, né? Rockão. Olha só, bacana. LF, não tem jeito de não voltar no tempo, não tem jeito. Claro. A gente sabe que a República está aí na estrada há muito tempo, né? Muito. Apesar da grande guinada no terceiro álbum aconteceu a grande guinada, a gente vê muito material, muita coisa a partir daí, mas Sim. teve um começo lá atrás, com o primeiro álbum, República, lá em 96, 95. Eu queria que você falasse um pouquinho desse começo. Como foi? Como é que a banda começou?
Quem teve a ideia? Quem juntou quem? Como é que foi essa parada? Eu falo sim. 90, na virada da década de 90, assim como hoje existe, mas aconteceu uma febre grande de bandas covers que tocavam o repertório de uma banda, né? Então, em vez de você tocar um repertório variado, você se dedicava a um artista, não uma imitação, mas dedicado à obra daquele artista. E, putz, foi uma época que isso dominou a cena noturna nas principais capitais, São Paulo, Rio, Curitiba, Belo Horizonte. E naquela época eu fui convidado e entrei no Cult Cover, que na época a gente fez muitos shows, foi legal. Eu toco desde os 13 anos de idade, alguma coisa assim. E exatamente antes daquela época foram os únicos 2 anos que eu nem me lembro direito a razão, mas eu fiquei sem tocar na vida. O resto eu sempre toquei, né? Sempre foi uma atividade que teve do meu lado. E aí fazia um tempo que eu não tocava, um pessoal me convidou para entrar nesse Cult Cover, puta, eu voltei e aí reacendeu aquela paixão de tocar, né? E aquilo foi momentâneo, e assim que acabou, me veio a ideia de formar uma banda autoral, que sempre foi até a minha preferência, né? Desde molequinho, quando eu comecei a tocar, a gente sempre tentou compor e tal. Então eu fui atrás de um pessoal, que foi o começo da banda, nessa virada da década de 90, aí correndo um pouco no tempo, lá por volta de 94, 95, a gente chegou na formação, porque banda quando começa é aquela história, né? Sempre metade sai, troca, etc. Dois outros entram, isso mesmo. A gente foi ajustando, em 95 a gente chegou na formação que gravou o primeiro álbum que você está falando. A gente tocava na época, ainda era um hard rock cantado em português. E aí foi legal, a experiência foi excelente. A gente gravou um álbum num estúdio famoso aqui de São Paulo, que era o Bebop, que eu acho que ainda existe, se eu não me engano. Ficava em Pinheiros, né? E aquele primeiro álbum tem algumas histórias legais, porque a gente gravou de forma independente, mas depois a gente conseguiu lançar o álbum pela famosa, né, e histórica gravadora Eldorado. E na época, inclusive, o diretor artístico que nos contratou foi o grande Kid Vinil, né? Já tive a honra de trabalhar com Kid Vinil. E ele fazia um programa na Antena 1, uma peça rara. Uma peça rara, pena que nos deixou aí, mas um cara muito legal que nos apoiou naquele momento. Então saiu o álbum ele chama-se República mesmo, saiu pela Eldorado, e a gente fez uma versão naquele álbum de País Tropical do Jorge Benjor, que era mais uma versão bem rockão, né? Então a ideia era a visão paulista da música do Jorge Benjor. E aí, cara, a gente fez uma coisa muito louca, que é aquela coisa de banda iniciando, né? A gente pegou um dos CDs, descobriu aonde ele morava, e na época ele morava aqui em São Paulo, ele tinha uma casa aqui no Morumbi. A gente levou o álbum, entregou para um empregado dele que abriu a porta para a gente e pediu com uma carta entregar para o Jorge Ben. Entregou o CD, que a gente queria a opinião dele e tal, e queria fazer um convite, que na verdade era para gravar o clipe da música. E Felipe, passou um tempo tal, eu estou em casa, toco o telefone, eu atendo, é o Jorge Benjor. E eu atendi, achei que era algum amigo sacaneando, eu falei, não é possível que é o Jorge Ben, né? E era ele, cara. E ele ouviu, falou que inclusive o filho dele na época tinha 16 anos, alguma coisa assim, e tinha curtido a versão pra caramba, perguntou o que a gente queria. Aí eu contei que a gente queria fazer um clipe, se ele podia participar. Ele falou, me manda um carro me buscar, vamos combinar o dia, se eu puder, eu vou. Você manda um carro com segurança para mim, só isso. E ele participou do clipe, cara. Aí passou na MTV, foi mó legal. Esse foi o começo da banda.
Beleza. Aí depois vem o segundo disco, que eu acho que tem um nome ótimo, cara. There's no fucking electronic modern loop. É isso. É. É sensacional esse título do Tem uma disco. explicação. Aí passou, a gente lançou o álbum, etc. Passou um tempo e o vocalista da época acabou saindo da banda no começo dos anos 2000, né? E a gente tocou a banda sem ele. E aí a gente acabou dividindo os vocais, eu e o Jorge, que, puta, infelizmente o Jorge nos deixou agora há alguns meses, você sabe, eu acho, né, Felipe? E, puta, irmão, que... Mas é a vida, né, cara? E ele ficou muito doente, infelizmente nos deixou aí em fevereiro, e a gente está tocando essa história em frente porque no fim do dia a gente se reuniu e a gente tem certeza que o Jorge... Do que ele queria que vocês fizessem. Até completando esse parênteses, mas depois, se precisar, a gente falar mais um pouco dele, porque Tá. era uma figura sensacional. Eu descobri que ele nos deixou 9 letras. Ele estava trabalhando já para um álbum novo, então era o que ele queria a gente prosseguir, né? Mas, naquela época, eu e o Jorge, a gente assumiu os vocais. Ele, principalmente, eu fazia as músicas mais gritadas, vamos dizer assim, mais punk rock. E a gente gravou, dessa vez, numa outra experiência que foi muito legal, porque a gente gravou praticamente sozinhos, foi uma autoprodução mesmo. Cara, em casa, montamos uma espécie de home studio. O Jorge também tinha um home studio numa casa dele em Valinhos. E a gente fez um trabalho. Juntamos tudo, os vocais a gente gravou no estúdio de um grande amigo nosso, que era o Ney Haddad, que fica ali como chama, ali na Pompeia. Então foi um pedaço em cada lugar, né? E a ideia do nome que você citou é porque a gente resolveu pela primeira vez, ali já era um começo de uma mudança, a gente resolveu, compus uma música e achei que ela ficaria muito mais legal se a gente cantasse ela em inglês, né? E na época existia uma loucura pela música eletrônica, né? Cara, aí eu resolvi, uma brincadeira, eu resolvi fazer uma letra que abordasse esse tema, mas de uma forma irônica. Sim, Engraçada, irônica, engraçada, um punk rock e tal. E aí eu fui dar uma pesquisada. Eu até pedi para um amigo meu que era DJ me mandar história, termos de música eletrônica que eu queria pôr na letra, né? E aí eu descobri, fazendo a letra, que o Fatboy Slim tinha uma música que chamava-se Everybody Needs a 303. E 303 é um sampler. Na época, todo mundo usava. Todo mundo usava. Acho que é da Holland, 303, acho que é. E ele tinha essa música. A nossa vai chamar We Don't Need a 303. Então, eu fiz a versão... Aqui ao vivo. E a gente lançou, essa música foi o carro-chefe do álbum, inclusive. E agora, depois a gente vai chegar mais recentemente, nosso último lançamento foi um EP, e a gente fez uma regravação de We Don't Need a 303 com o Léo cantando uma versão da música, tá bem legal, tá no nosso último EP. Que bacana. Aqui, o LF, aí quando vem o terceiro, e aí vocês já assumindo essa parada de cantar em inglês e tudo mais, que depois eu até quero saber de você quais são as dificuldades de cantar em inglês no Brasil. Tá. Mas quando você faz esse terceiro disco, que a banda já tem uma pegada mais profissa mesmo, a visão já é para o mercado fora, já é pensando, atirando, flertando fora do Brasil? Foi, A história aí se deu porque eu já citei aqui o Léo, né? Em 2011 para 2012, a gente foi convidado para abrir um show do Deep Purple. E a gente tem uma história legal de aberturas de shows e turnês, né? De artistas, nossos ídolos. E essa foi assim, a primeira grande chance que a gente teve, que era abrir um show do Deep Purple em Fortaleza,
e depois a gente tocou aqui em São Paulo no Via Funchal. Isso foi no final de 2011. E naquela oportunidade, quando a gente recebeu a notícia, eu chamei a banda, não tinha o Léo ainda, chamei a banda em casa para contar essa notícia maravilhosa. E eu contei, e o baterista e o baixista comemorando comigo, eu senti que o Jorge, na época, ficou branco. Eu falei, cara, você não tá achando legal? Não sei se ele ficou com medo e tal, mas ele falou, cara, nessa data, ele estaria fazendo não sei quantos anos de casamento, e eles já tinham comprado uma viagem para Nova York, sei lá, e era bem no meio. Ele falou, cara, minha mulher me mata, criou uma crise, né? Aí eu falei, cara, sem você a gente não consegue tocar, né? Porque ele cantava a maioria das músicas e o prazo era muito pequeno. E foi o que era para ser uma festa, virou uma Caraca, uma virou um noite pesadelo. horrorosa, E a gente, foi dormir com esse problema. Falei, cara, comemora o casamento em cima do palco, velho. Vamos fazer essa porra de Fortaleza, vai para Nova York mês que vem. E ele, Enfim. Ele não falou não, mas foi uma situação muito ruim, né? E aí, no dia seguinte, a gente falou novamente. Eu lembro que foi logo de manhã, eu acordei e falei, cara, a gente não pode perder essa oportunidade. Conversei com o Jorge, falei, cara, e se a gente arrumar alguém para cantar? Pega um vocalista profissional, cara, porque a gente não é uma banda famosa, então não tinha problema. Isso é uma oportunidade que a gente não podia perder, né? E aí veio o Léo, que a gente conhecia porque já tinha tocado com ele em shows com outras bandas. Ele tinha uma banda cover que chamava Warriors. Eu falei, cara, pra cacete. Eu falei, cara, o Léo é foda. O Léo é um cara que, se ele topar, vai encaixar para esse show. Eu acho que ele fala português por um acaso, cara, que ele é gringo. Eu vou falar disso. O timbre dele é gringo, pô. O Léo... Então, aí o que aconteceu? Eu liguei para ele e ele falou assim, quando e onde? Eu abri pro Deep Purple, top. Só que, porra, você tirar músicas do AC/DC, do Van Halen, sei lá de quem, do Sabá, legal. Você já ouviu a vida inteira, você vai e toca. Agora, autoral é a primeira vez, né? E o Léo, cara, sei lá, 15 dias, meu. Ele tirou, cara, umas 10 músicas nossas, decorou as letras, etc., tudo, né? A gente foi ensaiando em cima e a gente fez foram shows sensacionais. E, cara, e aí rolou, porque o Jorge sempre foi guitarrista também, e eu também. E aí rolou aquele lance do frontman, né? Um cara que tem uma puta presença, canta pra cacete. Quando o Jorge voltou, a gente ficou com uma coisa de falar pra ele, falou, puta, e se a gente convidasse o Léo pra entrar pra banda? E só que ficava cheio de dedo. E aí o Jorge viu no YouTube alguns vídeos que postaram daquele show do Deep Purple. E, porra, achou demais a banda com o Léo. E aí, num ensaio, ele veio e falou, cara, por que a gente não chama o Léo? Ele é que deu a ideia. E a gente falou, puta, Jorge, a gente tava pra te falar, cara, vocês são loucos, eu quero tocar guitarra, vamos chamar o cara, né, meu? E aí a gente chamou o Léo, e aí, quando o Léo entrou, começou o projeto de tentar internacionalizar a banda. O Léo, ele morou 6 anos, alguma coisa assim, nos Estados Unidos. Ele foi estudar música lá, produção. Eu sei que ele ficou muito tempo em Nashville. E ele fala um puta inglês, né? O Léo é um cara... É aquele cara que fala inglês que você fica com inveja, né? Você fala que é gringo. Manda tanto bem, que a gente foi gravar lá fora e os caras perguntavam se ele era americano, né? E esse, até respondendo um pouco do que você perguntou, né? Cantar inglês no Brasil, eu acho que é assim, se você mira o mercado internacional, é a razão, eu acho. Para o nosso estilo, tinha toda a ver cantar inglês com o estilo de música que a gente toca e que começou a compor a partir desse álbum, que foi, não sem querer, chamado de Point of No Return. Então, era realmente uma mudança na carreira, né? Mas precisa ter isso, né, cara? Porque você cantar em inglês com muito sotaque, a hora que você vai para o mercado exterior, não é legal. Eu não sei se eu vou falar merda ou não, pô. Vou falar besteira. Imagina. Mas, pô, o heavy, o hard rock,
tem que ser em inglês. É que nem pegar um samba e não ser em português, entendeu? Ele foi feito para cantar em inglês mesmo. Esse tipo de som Cara, combina, entendeu? eu vou te Tô falando falar que não assim, possa cantar em português, é, mas o casamento melhor é com a é, sonoridade da música, da língua americana. eu passei por isso. Eu vivi essa dualidade aí na pele, né? E realmente, Felipe, eu chego à conclusão que é por aí. É um estilo de música feito para cantar em inglês, né? Embora tenha casos no mundo de bandas que acabam fazendo sucesso até gravando na sua própria língua original, mas não acabam não atingindo assim um mainstream, né? É. É, e E eu não acho tem assim, uma a única sequência. a exceção que eu faço, que me vem à cabeça, por experiência nossa e pelo que eu vi, é um estilo de rock pesado mais para o punk rock. Eu acho que tiveram bons resultados com bandas cantando em português. Por exemplo, o pessoal do punk mais tradicional brasileiro, mais da década de 80, 90, De que eu 80. acho que fez um trabalho que em português expressar era muito legal. Eu sempre gostei muito de punk rock. E, por exemplo, o Titãs, quando chegou naquela época do Cabeça Dinossauro, embora É. seja mais pop, era um punk rock muito legal É. cantado em português, né? Eles Cabeça, chegaram. cabeça, cabeça de É dinossauro. muito Cabeça. legal, cara. Aquele disco É, eu muito acho foda. uma obra-prima deles, né? Mas, cara, o maior exemplo que a gente tem aqui é da terra aí de vocês, de BH, que é o Sepultura, né, Sepultura. cara? Que É quando verdade. descobriu isso na hora certa, falou, cara, vamos não só cantar em inglês, como vamos embora daqui. E viraram. Terra de vocês até ontem, porque agora eu estou morando na sua terra, né? Eu estou Você tá aqui. aqui, né? Eu vim para cá e fiz lockdown, parei a porra toda. Ninguém sai de casa mais. Aqui, Mas olha, você é mineiro. eu sou carioca, Ah, que cara, morou então. em Minas anos e virei mineiro. Então é Virei isso, é verdade. Você é mineiro. carioca. Desculpa. Agora eu estou em São É Paulo. porque o teu tempo em Olha só, Minas foi muito grande, né? eu cheguei lá novo, com 14, 15 anos de idade. A única coisa que permanece no Rio de Janeiro é o tricolor no meu coração, fusão Tem eterna. final amanhã, né? Você é tricolor também, né? Só que Eu sou aqui, paulista, né? mas lá no Rio eu sou Flu. Então pronto, tamo junto. Ó, essa Tricolor. nossa live é foda que 1 hora passa rápido, a gente quer falar de tudo e não tem roteiro. Manda Eu quero ver. falar de novo do Point of No Return. Aí pinta, acho que o primeiro convite do Rock in Rio que pintou para vocês foi numa pré-produção desse disco, ainda estava fazendo, é isso mesmo? Né? Foi. Vocês estavam em Durante 2013? isso, porque a gente foi tocar naquele ano, no começo do ano de 2013, a gente foi participar do Ceará Music, que era um Do festival nosso querido maravilhoso, cara. Douglas, Joãozinho, João Carlos, Betinho, Betinho, do pessoal da é, DE, maravilhoso. exatamente. Era um festival, cara, quando eu cheguei lá, até hoje, a gente tocou Rock in Rio, tocou no Lollapalooza, um dos melhores festivais, mais bem organizados. Os caras faziam um trabalho primoroso lá, cara. Eu preciso Tomar confessar, uma eu água. tinha uma inveja fodida daqueles caras, porque eu fazia festival e me fodia, né? Fazia um festival no Mineirão, porra, aí chega um cara, passa um rádio, Felipe, nós estamos com um problema aqui no Portão 12, cara, você tem que andar o Mineirão inteiro, chegar. Aí um dia eu fui para o Ceará Music, aí está prestes a abrir o portão do festival, eu olho para o lado, está o João, o Douglas Betinho, na beira da piscina. A piscina era o backstage do festival. Eu falei, Maravilhoso. cara, eu Na quero fazer um verdade, festival assim. o backstage do festival, atrás do palco, eles montavam de um jeito no estacionamento de um hotel que chama Marina Park, lá em Marina. Fortaleza. Então, você descia do palco, caía no hotel, que ficava servindo de hospedagem para todas as bandas, piscina, Você subia. podia, entre uma banda e outra, vou subir ali no quarto, vou dar uma Cara, era descansadinha, vou sensacional, voltar para a Felipe. próxima banda. Tranquilo. Mas, E a enfim, gente, te a gente, atrapalhei. não, imagina. E a gente foi tocar lá, né? No participar do festival.
E, cara, foi muito legal, fizemos um super show legal. Quando acabou o show, o Betinho tava esperando a gente aqui do lado da mesa de retorno, né, com um outro cara. E aí ele falou, pô, parabéns pelo show, a gente saindo do show, né? Porra, Luizão, deixa eu te apresentar um cara aqui. Esse é o Paulo Felim, que é o diretor artístico do Rock in Rio. Aí eu virei para ele e falei assim, cara, ainda bem que você falou agora, porque se você falasse antes do show, a gente ia fazer uma cagada aqui. Ia fazer cagada. Pô, o cara assistindo o show do meu lado, né? E ele gostou bastante da banda. Aí, cara, a gente conversou, tal. Ele perguntou da banda, ficou aquele papo lá de bastidor. E naquele dia, que era, acho que se eu não me engano, era em janeiro ou fevereiro, ele falou: ah, cara, puta, legal demais, mas o. Ah, eu contei para ele do projeto do Point of No Return. A gente estava gravando o disco. E ele falou: cara, o problema é que o nosso line-up já está fechado. Eles vão. Essa travadinha tradicional em toda live. Se não tiver, não é uma live ao vivo. Voltou. Desculpa. E aí, eu falou, vamos manter contato, cara, e a gente fez isso. Eu mantive contato com ele, mandava lá e-mails, etc., falando sobre a produção do disco, né? Falando, e aí um dia ele estava em São Paulo, isso por volta de maio daquele ano, me mandou uma mensagem e tal, eu falei, pô, você não quer ouvir? A gente já estava mixando, metade do álbum estava praticamente pronto. E ele veio até o estúdio, que eu tenho um estúdio em casa, um home studio meu, e a gente gravou esse álbum aqui. E aí ele veio, ouviu o disco, curtiu o que ele ouviu, mas de novo ele falou, cara, puta, que pena que eu tô com o line-up fechado. Eu falei, não, Paulo, tá aí, né? Caraca, porra. Cara, aí passa julho, não, festival em setembro, né? Tipo julho, assim, pouquinho antes, ele me liga de novo, aí eu atendo falando com ele, e aí, Paulão, tá em São Paulo de novo? Então ele falou, não, eu te liguei para te fazer um convite. Falei, o que é? Ele falou, cara, quer tocar no Rock in Rio? Te fuder, pô. Não, Cara, quero não. eu tinha ido no primeiro, fui em 85 no Rock in Rio. Então, é a história da minha vida, aquele festival, né? Só que eu fui por motivo diferente do teu. Se eu contar, você vai encerrar a entrevista. Porra, mas eu fui ver o James Taylor. Ah, não, imagina, porra. Era o que era? Sunshine on My Shoulders? Era isso? You've Got a Friend, vamos que vamos. Cara, eu fui ver lá o Ozzy, CDC, Iron Maiden. Eu vi o Queen, né, cara? Foi inacreditável. Foda. Eu vi o Queen também. Queen é foda. Porra, e aí quando ele fez o convite, eu falei, eu não acreditei, né, cara? Pensei que ele tava zoando, e era verdade porque uma banda, aquela Bullet for My Valentines, a mulher do vocalista, eu acho que estava grávida, ia ter o filho em torno do Rock in Rio e entrou numa gravidez problemática e o cara cancelou. Porra, e aí era uma chance de tocar no Sunset, abrindo o palco Sunset. Ele convidou a gente e a gente fez o show junto com o Dr. Sim. Aí não tinha ninguém comemorando casamento, não, né? Deu certinho, né? Não. Graças a Deus, né? E foi o lançamento do Point of No Return e a gente acabou guardando o álbum para lançar naquela noite que a gente fez o show. Tivemos como convidados especiais o Dr. Sim e também o Roy Z, que é um cara que produziu o Judas Priest. O Roy Z já participou, foi do primeiro? Não, ele participou do Point of No Return. Ele no tocou, Point of No Return, e depois ele chegou a tocar no segundo Rock in Rio de vocês, não? Tocou, também. O brasileiríssimo Roy Z, né? Porque ele fala português melhor que eu. Cara, e ele, puta cara legal, o Rock in Rio que nos apresentou para fazer essa participação especial na noite, né? E ele acabou a gente convidou, ele topou, ele gravou a música que chama Goodbye Asshole, que tá no Point of No Return. Ele gravou várias guitarras lá, quem quiser só olhar lá nas plataformas. E daí ele tocou com a gente no Rock in Rio em 2013
E aí, quando a gente voltou em 2015, a gente convidou ele novamente e fez o show com a gente de novo no Rock in Rio. Cara, monstro. O É. LF, vocês tiveram oportunidade assim de dividir palco com, porra, só nego foda, né, porra? Megadeth, Deep Purple, o Alice Cooper, Scorpions. Como é que é você estar no palco dividido com um cara que pode até ter sido uma referência musical para você, que você é fã? Pô, como é que é isso? Você chega lá, porra, dá uma de adolescente, cara, porra, eu não sei se eu vou ser profissa ou vou tietar no cacete, o que eu vou fazer agora? Qual que é a sensação de dividir palco com pessoas assim que tiveram importância na tua formação musical? Cara, hoje eu olho para trás, né, quando eu lembro dessas oportunidades todas que a gente teve, turnê com Slash, Stone Temple Pilots, Alice Cooper, Scorpions, né? Foda. E desde da primeira oportunidade, daquele show do Deep Purple, a gente sempre, até porque talvez a gente tenha sido bem orientado, né, por produtores e tal, falou, cara, a gente vai lá trabalhar. Então a gente está lá com uma tarefa muito difícil, porque é você entreter um pessoal que veio para ver um nome como esse. Notoriamente veio para ver o cara que vai fechar depois. Cara, tá nem aí para nós, a verdade. Mas, porra, ele vai estar lá esperando. Se a gente fizer um trabalho profissional, entregar um bom show, etc., né, eles vão acabar curtindo, vai ser bom, vai repercutir bem para a gente. E se a gente não der uma tietagem, eu acho que conta ponto. E a gente sempre teve esse mindset, né? Daí o que acontece, cara? Quando você está no bastidor, a gente tendo esse mindset, as coisas acontecem de uma forma mais, vamos dizer natural. assim, natural. Exatamente. Porque é engraçado, cara. Tu dá até um tapa na bunda do cara, né, porra? Põe aí, meu. Pá. Vem à cabeça alguns momentos. Então, por exemplo, desde um Alice Cooper, cara, que é um cara que porra, você olha quando você cruza com ele no bastidor, você fala, cara, é Deus e ele, né? É a história do rock Do andando rock, aqui né, do meu cara? lado. Só que é um cara, velho, que se ele entrar nessa live, se a gente estivesse junto batendo esse papo na rádio, e você bota lá uma geladeira de cerveja, cara, a gente pede para ele pra gente sair. Porque, meu, o cara não para, velho. Ele ama conversar, ele ama contar história, né? Então é um cara que a gente, puta, teve a oportunidade de estar junto, de bater papo, de contar a história da vida dele, momentos que ele teve. Porra, você não acredita, né? O Slash, por exemplo, é um. E o Alice Cooper, vocês abriram o show dele em Paris? Essa Cara, vocês tocaram a gente abriu no Olympia. No templo, Olympia em Paris, cara, o templo só monstro, só foda. Eu quero saber o seguinte, na hora que vocês ficaram sabendo que vocês iam tocar, abrindo o show dele lá no Olympia, a ficha caiu na hora, caiu lá, caiu depois ou até hoje não caiu? Cara, eu vou te falar o momento que caiu a ficha, que eu acho que foi um momento muito... Eu lembro especialmente do Jorge nesse momento. Quem conhece o Olympia, ou já ouviu falar, ou for pesquisar o Olympia, vai ver que tem uma coisa muito característica dessa casa, que é uma casa famosa de Paris. Puta, cara, tocou Jimi Hendrix, tocaram os Beatles, sei lá. Todo mundo tocou no Olympia. Todo mundo, Madonna, o Escambau, todo mundo passou por lá. É uma casa centenária que na década de 50 estava quase fechando, aí um cara salvou. Tem uma história bem legal, né? Mas a peculiaridade do coisa é que ele tem uma fachada gigante de neon, onde ele põe o nome dos artistas em neon, né? É muito famoso esse neon. E como é uma coisa de neon, eu tinha certeza que não ia estar escrito República.
ia estar Alice Cooper Special Guest no máximo, né? E era o meu sonho que tivesse Special Guest para eu tirar uma foto e depois falar, ó, esse Special Guest era eu, Eu sou o né? Era special o guest, República, né? Cara, a gente tem um documentário que passou no BIS, que chama-se Stand Your Ground, dessa turnê, e tem a hora que a gente chega, cara, lá no Olympia, naquela noite do show, e a hora que a gente chega, a gente olha, cara, e tava escrito República, cara. Alice Cooper e República embaixo. Cara, aí tem uma cena no documentário que o cara que estava filmando a gente, né? Puta, ele teve a manha de pegar. A gente desce da van e vai na calçada, e aí o Jorge vem, cara, me dá um abraço. E aí, Filipão, sinceramente, a gente ficou emocionado ali, olhando para aquele luminoso, porque era uma realização tripla, quádrupla, sei lá o que sai, tocar no Olympia, abrir para o Alice Cooper, tá junto naquele momento em Paris. Foi um momento muito especial, uma noite muito especial. E até vou te falar uma coisa em primeira mão, os caras da banda vão até depois brigar comigo, porque não é uma, mas ó, não é uma certeza, tá? Mas é uma vontade. É uma vontade nossa, eu tenho essa vontade muito grande, porque foi muito especial aquela noite, e a gente tem uma gravação daquele show num áudio estéreo só, um left-right, da mesa lá do Conrado. O que saiu foi. Mas tá legal. Então, a nossa dúvida a gente quer lançar esse álbum, porque eu acho que é histórico, então eu estou tentando trabalhar nele para deixar um nível bacana para poder colocar nas plataformas e tal, mas eu acho que vai sair, então ninguém sabe. Mas eu acho que o fã merece, porque é um registro, né? Eu muito acho que importante, assim, cara. Pô, aqui deu, né? Pô, cara, o que vale é o registro. E outra, se você tem a foto aí dessa placa, no dia que o República for fazer a releitura do Alice Cooper, você já tem a capa do disco, Alice Cooper e República, já está pronto também. Eu tenho, inclusive, é que não dá para mostrar, porque a foto, até hoje, é a foto do meu celular. Caraca! Agora, a gente ouvindo falar assim, acha assim, porra, então República, cacete, o cara não pega roubada, só toca em local bacana. Agora, imagino eu que até nesses locais bacanas, tecnicamente tem aqueles perrengues, né? Você não tem o mesmo tempo de passagem de som, você não tem as mesmas regalias que o artista principal, o mainstream, tem, né? E deve também ter tocado em muita roubada, né? Deve ter tocado num Campeãozinho do Norte aí já, né, pô? Não é só Olympia de Paris, né? Fala um pouquinho sobre as roubadas aí. Eu vou falar dos dois lados, tá? Às vezes, quando você ouve isso, como você está falando, mal imagina o que tem por trás, né? Então, a responsa... E esses artistas são muito profissionais hoje, né? Eu acho que o rock, no show business, no passado, teve aquela coisa... Puta, o artista, quanto mais atrasar, melhor, né? Hoje, cara, Slash, Alice Cooper, Scorpions, cara, 9 da noite, 9 da noite. Então a gente recebe a programação, a abertura vamos fazer de conta que o Slash vai entrar 9 da noite, a gente vai tocar até o Slash era assim, era muito próximo. Então seria das 8 às 8h35. Cara, é assim. Você não pode tocar até as 8. O cara corta teu som, corta o retorno. Não, e não é só isso. Fica ruim, porque eles têm cronometrado a entrada e é assim, você sai 8h35, 9 horas o Slash está tocando, né? Então é muito tenso. É muito tenso você cumprir direitinho e como você falou, a passagem de som para a banda de abertura é o tempo que sobrar entre a passagem de som do artista principal e a abertura da casa. Aí você pergunta, mas como é que eu vou passar o som? Passa ao vivo, querido. Brother, é por aí. Na primeira música você passa. A gente teve casos, cara, eu lembro primeiro show na Europa, a gente vai abrir por Scorpions em Gotemburgo, numa arena espetacular.
a gente já estava com um pouco tempo de passagem de som, o meu hold vai e liga a minha pedaleira numa tomada 220 e queima a fonte. Tipo, era 1h30 antes da gente subir para tocar. Cara, sabe quando... isso também tem no documentário. Desesperador. Cara, a gente foi... Agora vem a surpresa. A gente foi salvo por um cara da equipe do Scorpions que viu o nosso desespero e me emprestou uma fonte nova e a gente pôde fazer o show, tá? Esse é um lado. E o outro, cara, eu vou te falar, teve lugares que você fala, porra, você vai tocar, às vezes não é por ser longe, você chega no lugar e você vê que a estrutura é muito simples. Precária. Cara, mas eu já fiz shows, cara, que eu não saio da minha cabeça, em Juazeiro do Norte, em Guarapuava. Cara, que você encontra um pessoal que... Pela energia, né? Nossa, cara. Que é uma energia sensacional, né? Então, cara, a estrada tem de tudo, né, Felipe? Eu acho que você entrevista aí, eu vejo que fez a live com o pessoal do Skank, né, com o Jota Quest, os caras têm milhares de shows e você vai ouvir isso de todo mundo, cara, né? Momentos isso aí, todo mundo passa o mesmo perrengue. Mesmo, inclusive, mas no final da história, o que vale é na hora que você sobe ali no palco, pode ser para 20 pessoas ou isso, cara. 50 mil. Se isso. A energia flui, cara, é boa. O República tem na história dele, ao longo de todo esse tempo, teve uma vez que a gente foi tocar no interior de São Paulo, e era a gente e uma banda que ia abrir, chamava Motorhead, era um cover do Motorhead e a gente. Naquela data, cara, quando a gente chegou, o bar não tinha divulgado, eu não sei qual foi a história, era um pub lá, né? Cara, tinha 2 casais, ou 3, que entraram na casa. Só. Então a gente combinou com os caras do Motorhead, falou, vocês assistem nosso show com a equipe de vocês e os 3 casais, e vice-versa, para a gente fazer um bolinho de gente aí. E toca direito pro casal não ir embora, porque você ainda me ferra, né? Faz direitinho aí. Foi o que a gente fez, cara. E mandou ver, cara. Olha, LF, olha só, tá passando aqui, lá no Áudio Arena. O Original. Quem teve essa sacada, porque é sensacional essa parada do Áudio Arena, porra, no estádio de futebol, porra, no estúdio. E eu quero saber o seguinte, o que muda para a banda ter um estúdio próprio, né, profissa, para ele poder produzir, ensaiar em tempo integral? O que mudou na vida do República depois que ele passou a ter esse lugar? Bom, o Áudio Arena, primeiro respondendo a ideia, eu tive a ideia de fazer isso. Eu queria ter um estúdio profissional, né? Mas a gente, na época, eu tinha um sócio, que era o Daniel. Hoje o Áudio Arena é só meu, mas a gente juntos queria ter um estúdio profissional num lugar, mas a gente queria ter num lugar inusitado, um lugar que fosse diferente, né, Felipe? Porque a gente achava que um estúdio a mais não faria diferença, né, no mercado. E, puta, pensamos em dentro de hotel, cobertura de prédio. A gente nunca fechou a ideia, né? E um dia eu estava assistindo um jogo no Morumbi, do meu tricolor, e o Morumbi tem uma área, toda a parte térrea do Morumbi, ela virou uma área para outros negócios, até para o estádio ter vida, não só com o futebol, né? Sim. Então, é uma área que tem hoje restaurante japonês, academia de ginástica, restaurante árabe, pub, um monte de coisa lá. Eu estava vendo o jogo, vi aquilo, falei, cara, e um estúdio dentro de um estádio? Até porque a maioria dos músicos tem essa paixão futebol-música. Com futebol. Né? E, cara, fui atrás, fui falar com o São Paulo, fui falar com o Carlos Duttweiler, que é um engenheiro que fez mais de 500 estúdios no Brasil já, para várias televisões, para várias rádios, para várias bandas, né? E, cara, ele foi lá pra no Morumbi. A parte acústica, era possível, né? E tudo, né? E, cara, graças a Deus era possível.
a gente levou em frente a ideia. A gente abriu em 2014, depois da Copa, então nós estamos lá já há 6 anos, né? Caraca. E aí realmente, além de ser o estúdio, ele também é um camarote para assistir futebol e shows, camarote Várias corporativo. facetas. Você produz o disco ali todo, né? Se quiser, você produz a parada A gente toda. faz de tudo lá, produz disco. Agora, até na semana que vem, a gente está começando a voltar, porque estava fechado, né? Então, a gente está voltando com os serviços de estúdio e a gente vai começar a divulgar, inclusive, um serviço novo, porque o Audio Arena Originals, que é esse programa, foi uma época que a gente produziu mais de 60, não eram lives, era gravado ao vivo, mas exibido depois. E agora a gente vai vender isso como produto. Então a banda que quiser vai poder gravar com essa qualidade que tem do programa, não precisa ser tricolor, não precisa ser São Paulino, não, né, pô? A gente é um espaço democrático lá dentro do Audio Arena Originals. Todos bem-vindos, né? E para a banda, cara, é uma mão na roda, né? Porque abre a possibilidade de você ensaiar gravando o ensaio, né? Agora, como tudo na vida, cara, eu acho que você pode ter barco, avião, você pode ter o que for, mas você também tem que tirar proveito disso, né? Claro. Só você ter uma Ferrari para guardar na A garagem. ferramenta está aqui, irmão. Agora então, tem que saber usar, né? como a gente tem a banda é muito viva e tal, a gente realmente vive lá dentro, mas independente até da banda, eu vivo no estúdio porque a gente faz produções, produz disco, mixagem online, enfim. Todo serviço de estúdio Perfeito. tem no Audio Arena. O LF, eu quero tirar eu tenho uma curiosidade. Vocês tocaram Lollapalooza, Rock in Rio, foram 3. Qual a diferença para a banda do primeiro para o terceiro Rock in Rio? O que muda para a banda? É tudo muito parecido? Cara, eu imagino que emocionalmente deva ser, mas assim, tecnicamente deve ter uns atalhos que poupa a banda, né? Que acaba que você não desgasta tanto, né? Eu ia falar isso. Né? Eu acho que mais ou menos. Eu acho que o que facilita, que tira um pouco da ansiedade, é você já saber como funciona a engrenagem e preparar toda a tua equipe. O bastidor da coisa, né? Como e a banda para negócio. que ela entre nessa engrenagem de uma forma bem suave e, porra, funcione bem, né? Mas, cara, a emoção de tocar para aquela multidão num festival mundialmente respeitado, né, famoso como Rock in Rio, da importância que ele tem. Cara, em nenhum momento a gente foi em 2013, abriu o palco Sunset, tocou à tarde. Em 2015 a gente tocou no Rock Street, no outro palco, que a gente não estava lançando o álbum e tal, e foi maravilhoso o show lá. Era um palco menor, mas foi muito legal. E em 2017 a gente lançou o Blue and Beautiful lá também. Então, 2 álbuns lançados no Rock in Rio. E aí já com um show que virou DVD ao vivo, então uma super produção. E essa porrada aí. E a gente foi só antes do Sepultura, né? Então foi segundo para Headliner. Foi um show muito importante para nós e que a gente se preocupou em investir numa produção grande de telas, de efeitos e tal, porque a gente tinha esse sonho também que depois se realizou, que foi lançar o DVD. Que era fazer o DVD. Exatamente, que está também no YouTube. A gente falou mais cedo que a gente ia voltar no assunto, não tem, apesar de ser muito recente e sensível o assunto, né? Está aqui até passando aqui Olha ele lá. Um clipe que vocês fizeram do nosso querido Jorge. E apesar de ser uma grande perda para fã, né, para música, para o rock brasileiro, eu imagino que seja uma perda infinitamente maior para vocês, que tinham uma relação fraterna, né, quase que de irmandade, de irmão.
Eu queria que você falasse um pouco desse cara aqui, do Jorjão, e que você falasse um pouco do legado que ele deixa para vocês da banda. Bom, Felipe, vou tentar falar de um jeito que eu mantenha Ah, a capacidade de falar. Até olhando o clipe ali, eu já começo a ficar emocionado e tal. Por quê? Porque pelas coisas que você falou aí. O Jorge, além de tudo, era um irmão para mim, pessoalmente, uma relação. Conheci o Jorge, ele entrou no República em 94, 95. Na verdade, eu convidei ele para dar uma ajuda nos arranjos do primeiro álbum. E a nossa relação foi tão legal que eu convidei para ele entrar na banda, né? O Jorge, por ser mais velho, ele teve esse lado do irmão mais velho, sabe? Então, um cara que ao longo, com mais experiência de vida, puta, banda é um negócio, Felipe, todo mundo que tem sabe, é muito difícil, ainda mais levar sim. por tanto tempo, né? E eu, por exemplo, o Marco Migol, que é o baixista, a gente está desde praticamente do começo, o Jorge estava desde 94, 95 com a gente, e o Mike, o Léo 2011, então já faz, puta, vai fazer 10 anos, o Mike entrou em 2015. Cara, obviamente rolam aquelas situações de crise, de discussões, de situações onde você tem que optar, né, por coisas, tomar decisões de investimento, e na composição, enfim, em tudo, né? E o Jorge sempre foi um cara que tinha um valor muito grande que é muito difícil achar nas pessoas, que é ouvir, né? Então, às vezes, era eu falando muito, o Mike falando muito, o Léo tal, e ele ouvia, e no final ele vinha e era aquele mestre Jedi, sabe? Puta, ele vinha e dava uma coisa com um caminho que talvez a gente não tivesse ainda enxergando, né? Esse era um lado pessoal. A outra coisa dele na banda, cara, o Jorge a gente chamava o Senhor Melodia, né? Então o Jorge tinha uma facilidade de pegar uma letra e já sair cantando em cima da base, dos riffs, né? Puta, cara, o Felipe era um cara. Nos piores momentos que eu tive na banda, puta, por alguma razão pô, a gente tava esperando uma boa notícia, sei lá, que não veio, era o cara que levantava o astral. O Jorge tinha uma aura, sabe? Ele ia no ensaio, era o primeiro a chegar. Toda vez que eu chegava, quase sempre, não é por falar, o Jorge chegava meia hora antes, ele gostava de montar as coisas dele lá, deixar tudo tranquilinho, tudo certinho para ele, né? Cara, ele vai fazer muita falta para a gente, né? E foi uma coisa inesperada. O Jorge tinha muita energia, uma E energia, uma luz, né? uma E uma luz, luz, né, LF? uma energia que inspirava, Ele né? era o centro, né? É. E, Cara, tinha cara, uma. ele vai fazer muita falta. O que a gente se apega hoje foi muito surpreendente o que aconteceu, porque foi muito rápido. Até tem muita gente que fala, foi Covid e tal. Quer dizer, não foi, né? Ele foi um outro problema grave que ele teve, de um câncer, né? Uma doença, felizmente, tem uns que é muito fatal, né? Muito Sim, agressiva. muito rápido. E, cara, o Jorge esbanjava energia, cara. Era um cara invejável, né? Mas acontece, cara. E a Acontece, vida. eu tenho certeza que ele vai servir de luz para o caminho de vocês, porque eu acho que ele E, deixou muito claro, né, que o amor que ele tem pela música, né, e pela profissão, e eu duvido muito que ele quisesse que alguém interrompesse alguma coisa ou parasse, até para levar o nome dele, eu acho que com muito amor é continuar fazendo, ainda mais que tem aí nove composições, então, vocês têm um trampo aí para essa botar a isso. gente, depois de tomar o choque, né? Obviamente foi puta, muito difícil. A gente, depois de um tempo, conseguiu fazer um call, né? Porque além de tudo tem esse momento tão difícil, né? E a conclusão da gente foi essa, Felipe, que
A gente gosta muito do que faz, gosta muito, tem uma paixão pela música, e a gente tem certeza que o Jorge gostaria que a gente seguisse, né? E a gente descobriu isso, cara. Conversando com a Cris, com a esposa dele, ela falou, Lu, eu vi um negócio aqui que, cara, eu não sei se ela não sabia, né? E ela me mandou por e-mail, cara, tinha 9 letras, cara. Então, o Jorge estava escrevendo para um álbum novo. Então, cara, parece um presente que ele deixou para a gente seguir. E a gente vai fazer isso. É só rock and roll. É só rock and roll, mas nós gostamos. É isso. It's only rock and roll. Cara, o nosso tempo está acabando. Ainda tem que falar de Matt Wallace. Cara, a lenda. O Mr. X do Faith No More, do Three Doors Down e tudo mais. Aí, pô, vocês pegam o Matt Wallace para fazer o Brutal and Beautiful. Como é que foi essa experiência? Como é que foi levar a tralha toda para Los Angeles? Falei, galera, cachorro, vamos embora, panela, leva tudo, vamos mudar para Los Angeles que nós vamos fazer esse disco lá. Como é que foi essa experiência? Cara, aí foi uma continuação. E aí outra coisa que acho que a vida te dá uns presentes, né? A gente queria dar a gente fez o Point of No Return em inglês. A ideia é internacionalizar, a gente distribuiu digitalmente para o mundo inteiro, trabalhou o álbum, fez vários shows, etc. Mas a gente achou que faltava, vamos dizer assim, uma pós-graduação para doutorado, para esse plano, né, cara? Que era gravar lá, né? Gravar no exterior e gravar com um cara desse porte, né? Um dia a gente botou isso na cabeça, num primeiro momento você fala, cara, puta, imagina como a gente vai fazer isso, todo mundo com as suas, também com os seus trabalhos, né, etc. Então era uma operação muito complexa, né? Mas, cara, porque é uma história longa, a gente pode fazer uma live dessa história. Tem que fazer a segunda live. Mas, resumindo, né? A gente foi atrás, cara, buscando na internet, e-mail. Por isso que eu falo, para quem quer as coisas, o que eu falo é vai atrás. Corre atrás, cara. Conseguimos chegar nele, né? Diferente do que a gente esperava. Cara, o cara se demonstrou, cara, um amor de pessoa. E não é só pegar o contato e ter grana, né? Aí você vai para a segunda parte, que é o cara ouvir teu som e falar, gostei. Né? Porque esse cara só trabalha porque ele sabe que a banda vai divulgar dizendo que ele produziu. Então, ele só trabalha se ele acredita, né, no som. Exatamente. E, cara, a gente fez o Brutal and Beautiful, a gente conseguiu fechar com ele, a gente foi gravar em Los Angeles, todo mundo sacrificou todos os momentos de férias daquele ano, 2016, para isso. A gente alugou uma casa em Los Angeles, foi um sonho realizado, viveu 24 horas aquela produção. A gente gravou, teve um estúdio de ensaio para fazer uma pré-produção com ele, do álbum. Ele já tinha as músicas, mas fez questão, e aí foi um puta aprendizado, né? A gente foi gravar o disco, a batera, depois, no estúdio do cara do Total, o guitarrista do Total, porque ele tinha um estúdio muito legal para gravar bateria. E depois a gente foi gravar o resto no estúdio do Matt, que simplesmente fica no Sound City. Outro sonho. Fica lá dentro, um lugar onde discos icônicos do rock foram gravados. O Rock in Rio está acabando, a live também. Porra, infelizmente, com a dor fodida no coração, eu tenho que falar assim para você, Luiz Fernando. Brigadaço pelo esse papo aqui. Nós vamos depois fazer outro, porque tem mais história, porra, e eu acho que a galera curte, e é bom saber de toda essa história, de toda essa peleja. E você ficou me devendo, porque eu ia dar um 180 aqui e aproveitar a sua expertise publicitária, e como eu sou do rádio, eu ia perguntar, e aí? O que o rádio tem que fazer para permanecer forte e voltar mais forte da Covid? Essa pergunta, depois eu vou arrancar. Você que sabe. Se quiser, falamos aí, senão a gente faz um outro dia, falar mais do mundo. Eu vou te falar uma coisa, tá? Vai cortar. Rápido. A gente volta, vai. O que eu estou mais ouvindo nesses dias é rádio. Muito rádio.